Olá, eu sou Aaron Júnior, sou médico urologista. No vídeo de hoje eu quero falar com você a respeito de medicações que nós usamos para dissolver cálculos. É isso mesmo, para dissolver cálculos. Fica comigo até o final do vídeo que você vai aprender muito sobre isso. Mas antes eu quero te convidar, se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí, deixa seu like, o seu comentário, a sua sugestão, vai lá no Instagram, se inscreve lá no canal do Instagram, lá eu tenho um conteúdo totalmente diferente desse conteúdo aqui. Lá nós temos uma caixinha de perguntas toda quinta-feira onde você pode colocar as suas dúvidas, seus questionamentos, as suas sugestões também. E esse programa eu faço para você numa linguagem simples, descomplicada, para que você entenda, para que você fale para os seus amigos, para que você divulgue e outras pessoas possam ser beneficiadas com esse conteúdo. Não te cobro nada, não é algo feito com fins lucrativos, é simplesmente para trazer uma informação de qualidade de forma simples, ok? Sei que muita gente que está aqui assistindo, que nos segue aqui nas redes sociais, padece com problema de cálculo renal. Talvez você nem saiba, mas existem medicamentos que podem dissolver cálculos renais. E hoje nós vamos falar de um deles. Primeiro, antes de eu falar do medicamento, eu queria que você entendesse que o cálculo renal ele é formado por um desequilíbrio entre a quantidade de soluto e a quantidade de solvente dentro do rim. É como se nós tivéssemos aqui uma balança. Se tem muito sal, a tendência da balança é desequilibrar. É como se pegar aí na sua casa o sal, você coloca dentro do copo d'água, a tendência é que esse sal vai acumular no fundo. Então o que acontece? Os cristais eles têm tendência a se aproximarem. Cristais de cálcio, cristais de ácido úrico, cristais de citrato, de oxalato, cristais de várias substâncias. E nós conseguimos detectar isso através da urina de 24 horas. E existe um cálculo que é muito comum, que é o cálculo de ácido úrico. É o cálculo que é formado por aquelas pessoas que têm o excesso do ácido úrico na urina. Nem sempre a pessoa que tem o excesso de ácido úrico na urina vai ter excesso de ácido úrico no sangue. O excesso do ácido úrico no sangue pode te causar gota. O excesso de ácido úrico na urina vai te causar pedra. São coisas diferentes. Mas é claro que quem tem tendência a ter um vai acabar tendo o outro. Existem esses cálculos que são cálculos de baixa densidade, são cálculos que são formados pelo excesso da proteína de origem animal. O corpo começa a excretar uma quantidade grande de cristais de ácido úrico e eles se agregam uns com os outros e formam um cálculo de baixa densidade. Essa medicação, estou colocando ela, não ganho do laboratório, não sou propagandista e não recebo nada por isso. É porque essa medicação é a única que existe no mercado para essa finalidade. Então ele não tem concorrente. O citrato de potássio, que ele pode ser comprado nessa forma ou pode ser mandado manipular nas drogarias e farmácias de manipulação, ele tem a propriedade de evitar a formação de cálculos de ácido úrico. Ele entra ali no cálculo e começa a mudar o pH urinário. Com a mudança do pH, da acidez da urina, ele pode desagregar os cálculos e esses cálculos acabam sendo destruídos. Isso é algo que tem comprovação científica. Já tive inúmeros casos que nós tratamos com citrato de potássio, cálculos de ácido úrico. Veja bem, não é para todo tipo de cálculo. E esses cálculos desaparecem, eles dissolvem por completo até desaparecer. Não são todos os cálculos, são apenas esse de ácido úrico, volto a frisar. Mas o citrato de potássio também é muito útil na prevenção da recidiva de cálculos. Por quê? Mesmo no cálculo de cálcio, que exige uma necessidade de um cristal de cálculo agregar no outro cristal, o citrato de potássio, o citrato que é contido no meio, ele entra aqui no meio dessas moléculas de cálcio, como se elas estivessem aqui, ele impede as moléculas de cálcio de se agregarem. Então ele evita a formação de novos cálculos. A gente usa ele para evitar a formação de novos cálculos e para dissolução de cálculos de baixa densidade, no caso de cálculos de ácido úrico. Então é uma medicação a mais para você que tem sofrido com cólicas renais, com cálculos de repetição. É uma medicação importante que pode muitas vezes mudar a sua vida, principalmente se o seu cálculo é um cálculo de ácido úrico. Se ele não é de ácido úrico e você é um formador constante, vale a pena tentar usar essa medicação. O índice de efeitos colaterais dela é baixo, a maior parte dos efeitos estão relacionados a doenças gástricas, né? Não tem uma contraindicação, a gente só não deve usar se você é renal crônico
ou se você tem uma gastrite em atividade, uma vez que essa medicação é um comprimido grande e ele tem uma absorção, parte dele no estômago e acaba causando alguma indisposição gástrica. Fora disso, vale a pena testar. Se você está padecendo com essa enfermidade, é mais uma opção de tratamento, ok? Eu espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo. Se gostou, já deixa aí o seu like, o seu joinha e manda para os seus amigos que têm cálculos renais, para ver se talvez ele não conheça, talvez nunca tenha usado, talvez o doutor dele nem nunca tenha falado que existe medicação para dissolver o cálculo e para evitar a formação de novos cálculos, ok?